ao vivo. Hoje nós vamos conversar com a banda Sodoma, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Banda de heavy metal dos anos 80. Oi, os brazucas! Gente, me mande o material de vocês. Eu não sei quem é que tá de vocês aí. Eu falei com o André, pedi pra ele mandar o material pra eu falar de vocês. Canceriano, sei lá. Oi, gente. Damião tá aqui também com a gente. Isabac. Ah, banda de Natal, Rio Grande do Norte, não é isso, Damião? Desculpa, eu tô misturando tudo. É de Natal mesmo a banda, eu falei errado. Desculpa. Rising Records entrou. Franklin Papaléu entrou, tá aqui com a gente. Oruan, da banda Deadly Fate, também do Rio Grande do Norte. Carla. Gente, tem horas que eu começo a misturar tudo, desculpa, viu? Deixa eu entrar aqui com... Vou entrar com o meu outro perfil. Às vezes eu acho melhor para acompanhar a live. Só que eu caio tanto. Quando eu vou ver, eu já caí da live. Pronto. Entrei aqui. Tiago Bugatti, Wilton César, Diogo Lanini. Pronto, o Paulão já tá aqui com a gente. Chamar aqui para entrar. Live de peso, verdade, Franklin, live de peso. Oi, Disseu! Carniça oficial. Caiu? Deixa eu tentar aqui de novo. Valentim, corretor. Márcio Muamba, olá, Márcio. E aí? Oi. Ai, eu tenho que baixar o volume. Olá, Paulão, tudo Olá, bem? tudo bem? Aumentar aqui o volume. Eu também estava Pronto. baixinho aqui, dei uma subida. Ah, Tá me ouvindo como é que você bem? tá? Tá tudo bem? Tá. Tá tudo tranquilo. E como é que vocês estão por aí nesse período? Tudo fechado ou tem alguma coisa funcionando? A Natal já está liberada, até foi notícia, saiu até nacionalmente, assim, eu vi umas imagens da praia de Ponta Negra, todo mundo sem máscara, aquela aglomeração. Eu Ei, digo, não, isso é imagem antiga, isso é fake news, é imagem... Não era não, era não, era atual. foi nesse fim de semana aí, todo mundo na rua, né? Já o pessoal já está querendo tomar, eu não sei como está no Ceará, não sei, mas aqui tá barra, tá um negócio. Acharam a vacina aqui, eu acho. Aqui também tá assim, viu? A gente vê imagem na televisão de shopping, os shoppings são lotados, as pessoas estão saindo. Parece mesmo que acharam a vacina, porque tá tudo cheio. Assim, aqui voltou, né? O pessoal voltou a trabalhar. Então, assim, tem as pessoas que têm que sair porque vão trabalhar, mas também tem muita gente que está batendo perna por aí que não é para trabalhar, tá indo para passear mesmo. E aí esse é o problema, porque quem vai trabalhar não tem opção, mas os outros que estão desobedecendo é o problema. Para ir para praia, para, né, para dar rolezinho, vamos vendo. O resultado vem, não é imediato, né? Você não vai para a rua e uma aglomeração e já chega doente, não é assim, mas com os dias a gente vê qual é o resultado. Que eu espero que seja, não seja como eu estou pensando, né? E espero Mas, que então, a gente não está fazendo show, a banda não está ensaiando, por conta disso, né? De distanciamento social, a gente se fala pelas redes e tal, mas planeja muito, já tem uma meta, já tem tudo traçado, mas não está ensaiando. ah, certo. É.
Isso é uma dificuldade que tem das bandas ensaiarem, muitas são cada um na sua casa, né? Fazendo individualmente para poder não perder a prática, mas aquele ensaio em grupo realmente tá mais difícil acontecer. E falam como é que foi a gente começando, né, a falar da Sodoma. Conta pra gente como foi que a banda começou, o início de tudo. Você que é o integrante que está desde o início da banda, né? É, sim, Lance. eu sou de uma, não sou exatamente da primeira formação, mas sou já do segundo ano, porque o fundador da banda foi o Edu Heavy, era um cara bastante conhecido aqui e tal, tinha acesso a programa de rádio e tudo, e ele foi quem fundou. Ele tava buscando sempre uma formação, né? E ele encontrou essa formação quando a gente juntou duas bandas, os Serpentários, que eu fazia parte, como o vocalista Sejão e o Alexandre, baixista, com o Sodoma. Então a gente foi pulando. Primeiro foi o Sejão, saiu do Serpentário, foi para o Sodoma. Aí com pouco tempo eu fui também, levei minhas músicas e tal, ficaram com dois guitarristas. E quando a gente começou a gravar a demo, a nossa primeira e única demo, aí o Alexandre veio fazer parte. Então os três que eram do Centro foi para o Sodoma e a gente deu continuidade, fazendo shows e tudo. Isso foi em 86. Eita, olha aí, 86. Faz tempo. vocês foram uma das primeiras bandas, né? É Aí, verdade. Aham. como é que foi a recepção do público, assim, quando vocês chegaram tocando? O pessoal já gostou de primeira ou vocês sentiram alguma resistência com o estilo? Não, a gente percebeu assim, primeiro que tinha uma carência muito grande de shows, né? De eventos. Praticamente não tinha banda aqui que estivesse tocando. Tinha assim, o Serpentário, que ensaiava na casa do Edu também, dividia equipamento e tal. E assim, mas dessa época mesmo, banda de heavy metal, você não achava, né? Poderia ter banda de rock, né? Como tinha outras bandas nessa época, mas metal mesmo não tinha. Então era uma carência muito grande. Então o show era um acontecimento. E a gente fazia show muito bem estruturado, entendeu? A gente fez show no Palácio dos Esportes, que é um ginásio daqui, onde tinha show de banda grande, de Lobão, de Blitz e tal. A gente fez show lá. Fez no Centro de Turismo, fez numa antiga danceteria chamada Rocambole. Então, assim, a gente caprichava mesmo, né, no show, né? O cara ia sabendo que ia ver um show, tinha efeito pirotécnico, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que ele usava pólvora. Eu não sabia nem o risco que eu estava correndo. Ele tinha uns canos que ele colocava com fio, né? Desencapadozinho e tal, e ele tinha tipo uma mesa de interruptores. E ele ia, durante o show, pá, ele enchia de pólvora, né? E durante o show, tava aquela explosão e subia aquele fogo assim. Mais ou menos como o show do Kiss, assim. Era arriscado demais. Era muito arriscado. Eu lembro que, assim, num show que a gente fez no Palácio dos Esportes, eu estava vendo, o nosso vocalista Sejão estava fazendo aquela pose típica que você bota o pé assim em cima do monitor, né? O pessoal do Iron Maiden usa muito isso, ele bota assim o pé. Aí eu estava assim tocando, quando eu olhei para o lado, o Sejão estava com o pé assim no monitor e o cano que, assim, topado de pólvora, estava assim mirando bem assim no fundinho do Sérgio. Aí eu digo assim, se o cara se engana na hora e faz o ele ia, ele ia subir, era muito arriscado. E o cara estava lá, né, naquela agitação do show, ele podia se enganar, como várias vezes saiu errado,
saiu fora do tempo. A gente era muito novo, né? E não estava nem ligando para isso. Eu lembro que nesse mesmo show teve assim, o cara usou a pólvora, ele até falava pólvora elefante. Ele até falava o nome da pólvora. Ele usou a pólvora em todas as aqui, e no final sobrou assim na lata, sobrou uma pólvora, eu vou botar, ele botou tudo. Aí ficou com muita pólvora. Aí, na hora que ele acionou o Alexandre, que era o baixista da época, quando fez aquela explosão, não foi só aquele puf, fez um bum. Aí Alexandre se encolheu todinho assim, sabe? Quando a gente vê desenho animado que tem aquelas explosões que o cara fica com a cara toda preta, só os olhos assim, exatamente dessa forma, porque ele suado, subiu aquela fumaça preta e grudou assim na cara dele, quando ele abriu o olho ficou aquele negócio assim, igual desenho animado. O cara disse, não vou desperdiçar esse tanto de pólvora aqui, eu vou botar, e foi além da conta. Esse rapaz viajou com a gente para show em Caruaru, a gente fechou lá em Caruaru. Eu até vi uma matéria essa semana de 33 anos do primeiro show do Sepultura no Nordeste, no Teatro João Lira Filho. Aí quem levou foi um rapaz que ele hoje já é um senhor, né? Na época ele tinha 13 anos, ele hoje é deputado e tal. Aí eu estava vendo lá. Então, assim, esse show que eles fizeram com o Sepultura, 9 meses depois eles levaram o Sodoma para lá, nesse mesmo teatro, a gente ficou no mesmo hotel, e foi muito legal. A gente fechou em Fortaleza, Campina Grande, também não fui, Recife, abrindo para o Taurus, e os shows em Natal. Então a banda teve uma carreira até curta assim, em 2000, em 88, né, em 1988, o Edu faleceu. Então a gente durou de 86 a 88. Foi uma carreira curta. A gente lançou só uma fita demo, já estava com outras músicas para querer gravar. Mas nessa época Natal não tinha estúdio. Eu acho que Fortaleza deveria ter, uma cidade maior, Recife também. Mas Natal não tinha nenhum estúdio. Então a gente teve que improvisar. A gente pegou um cara que sacava de som e tinha certa experiência. Ele hoje é até maestro. É o Franklin Novaes. E ele fez alguns improvisos e microfonou tudo. E a gente conseguiu um ótimo resultado com essa demo que impressionava pela qualidade. Quando a gente gravou essa fita demo, essa aqui, ó. Olha, ainda A gente tem botou, ela. com a gente fez com a, com a capinha, com as letras, com release, um negocinho bem feito, assim, com foto da banda. Legal, olha aí. Muito bom. Aí com esse material, eu digo, vamos para o Rio de Janeiro, né, para o Sudeste, né? O pessoal, para o Sul Maravilha, mas é Sudeste. Aí a gente digo, vamos. Aí eu fui, eu tenho família lá, eu digo, vamos com essa fita porque as publicações estavam no Rio. Né, revista Metal, tinha Rio e tinha São Paulo. E Minas Gerais também estava despontando com a Cogumelo, né? Mas assim, eu tinha mais facilidade no Rio e fui para o Rio com essa fita. Então a gente visitou a revista Metal, saiu matéria sobre a banda. A gente foi na FM Fluminense, deixou a fita lá, o cara botou numa programação que eles tinham lá de música de heavy metal nacional. E a gente conseguiu uma entrevista num programa lá, Transmetálica. E deu essa entrevista, assim, e o pessoal se mostrou surpreso, né? O pessoal do Rio, nossa, vocês são do Nordeste? E tem heavy metal lá? Olha. Aí falaram assim, a gente achava que lá só tinha fricote. Não falaram nem do forró, falaram do fricote que estava no auge, o axé, né? Que era Bahia, não tinha nada a ver. Eu digo, não, rapaz, tem heavy metal. E a gente estava fazendo um heavy metal assim, com toda a garra, com todo o coração. E
Dessa nossa visita lá, a gente conseguiu o interesse, porque na época o lance era você lançar por um selo, arrumar um selo, né? E o cara se interessou, mas diz assim, mas vocês cantam em português, eu queria que cantasse em inglês. E o vocalista não sabia nada de inglês. Hoje em dia é fácil, tá? Você pega a música, né? Traduz, mas É, na época não era tão fácil assim, não. era. Aí a gente voltou assim meio perdido. Nesse meio tempo, a banda deu uma esfriada, né? O cara não conseguia cantar as músicas em inglês. A gente não ficou naquela inglês, português. Aí, terminou, em julho de 88, o Eduardo faleceu. A banda já tinha esfriado e tal. O Edu faleceu. Então, assim, É uma e eu, tristeza, né? e eu descobri que ia ser pai. Eu digo, agora tem que dar uma. Agora é sério, né? Tem que trabalhar, né? Vai de uma criança e tal. Então, assim, É, foi comprar casa, trabalhar e tal. E deu essa esfriada. Então, isso foi em 88. Em 91, aí eu já comecei com outra banda, que foi o Terrozone. Já comecei com outra parada, já cantando em inglês. E o pessoal do aham, Sodoma esfriou também, né? Morgou. Os dois irmãos, que é o Sérgio e o Alexandre, Alexandre até faleceu também no ano passado, o Alexandre. Eles também morgaram e tal, ficou nessa. Então, depois de 33 anos da gente ter lançado a demo, aí eu tenho uma procura de um sujeito do Rio de Janeiro dizendo que o Sodoma fez história, que tem muita gente que pergunta pela banda. Eu digo, tem gente que lembra disso, né? Porque o pessoal hoje em dia, né? Mais novo assim, é, né? Tem gente que sabe o que é, sabe, lembra muito, fala muito, principalmente América do Sul, banda brasileira de heavy metal do Nordeste do Brasil. Aí ele fez essa proposta da gente resgatar, pegar essa fita demo, digitalizar, dar uma melhorada, né, nesses áudios e tal, e ver algum material que eu tivesse. Eu tinha cartaz de show, eu tinha muita foto, eu tinha show ao vivo também. Consegui com o irmão do Edu também outro show que eu não tinha. Aí saiu isso aqui, ó, Carolina. Saiu um CD, saiu esse CD com a capa original é a mesma capa da demo, né? Ficar invertido é ruim, aham. né? Mas dá para dar uma sacada, né? Dá pra dar, É. dá pra ver. Aí o Alcides Burn fez, ele revisitou a capa, ele fez a mesma, mesma ideia, o mesmo conceito, né? A gente deu uma Aham. modernizada nas fotos. Então tem slipcase, é um CD duplo. E Ele aí, é são 24 duplo. músicas, é? Ah, São 24 músicas, é? e eu sei que um lado, o CD1 são as músicas da demo, que são 9 músicas, mais a entrevista da FM América. Né? Essa entrevista que quem deu foi eu e o Edu, a gente que estava lá no Rio. E no CD2 são 15 músicas, aí tem música de ensaio, tem música ao vivo no Palácio dos Esportes, nesse show desse Palácio dos Esportes, tem música ao vivo no show do Centro de Turismo, aí é um negócio bem. Vem com um livretozinho, com 24 folhas, com fotos da época, com foto de cartaz, com letra de música, com release. Tem uma homenagem aqui aos dois que já nos deixaram, né? Que é o O Edu. Alexandre e o Edu. Edu novinho aqui, ó. É, bem Edu era novinho. figuraça. Eu não tenho dúvida que Edu hoje seria um grande guitarrista, porque ele era muito dedicado, sabe? Muito dedicado mesmo. Ele era novo, mas ele era dedicado demais. Assim. Parou até de estudar para estar tocando guitarra, entendeu? Aquele cara focado mesmo, né? Mas ele faleceu É, muito novo. E a gente conseguiu lançar isso aqui. Só que, sim, vem com adesivo e vem com um olha, pôster também.
Vem com um Vocês pôsterzinho. fizeram kit, não foi? O CD duplo com um pôster. Um pôster com adesivo. E a Zirai e a Rising Records aí dando a força e foram quem De planejaram recorde, tudo. De, gente. de Mossoró, né? Tá aqui com a gente. Lúcio. Quem tá com a gente, que eu tô vendo assim por cima. O Silvio da Biú tá aqui com a gente. Oi, Silvio. Ah, O do Deadly Fate também tá. O George da Morbid Garden, que também é aí do Rio Grande do Norte. O Thales tá também. Dark Side também tá Thales assistindo. tá aí? Thales Grum tá. Olha aí, Rising Records, tem o pessoal, da a Beyoncé cover daqui, né? A Karen. Tem um monte de gente aqui acompanhando. Gente, obrigada por estar aí junto, assistindo. Que legal. Bom, Esse pessoal Silvio, o Thales, eu já conheço mais da época do Terrozone. Essa outra banda que era um trio. A gente tocou em Fortaleza várias vezes e tal. Eles não são da época do Sodoma, não. Pelo menos que eu saiba, não. Mas, o Thales, né? A Darkside está falando aqui. Anjos de Fogo, eu vi ao vivo com a Sodoma no primeiro fest que eu fui lá, que eu fui na vida. Considero um grande clássico perdido do metal nordestino. Tinha demotape. Tinha demotape. olha aí. Que legal, E cara. aí, coisa boa. Tem também, eu recebi uma mensagem do Bremen. Ele disse que teve no show do América em 87. Eu acho que foi aqui em Fortaleza esse show em 87. Aí o Bremen disse que estava presente também. Tem um pessoal que está mandando mensagem dizendo que assistiu o show. Então tá vendo, Né? assim, eu só consigo relacionar esse pessoal assim do Terrozone para cá, mas quer dizer que é o pessoal que acompanhava já o metal há muito, né, há muito Ah, tempo, né? Não o sei Silvio de está que ano. dizendo, o Silvio tá dizendo que ele e o Thales eles eram do Orfeu. Tocou com Ah, vocês no mesmo festival, não foi aqui em Fortaleza? aham. O Silvio e o Thales eram da Orfeus, então eles acompanharam o show de vocês. Olha aí, coisa boa. Nessa época eu não estava na banda, nesse show. Interessante. Olha. Eu acho que eu não estava, eu tenho quase certeza, que era só um guitarrista, era o vocalista, não sei se era o Sejão já, ou se era o Gilvan Rato. Eu sei que teve um show na Paraíba que era o Gilvan cantando, Gilvan Rato. Mas enfim, aí a gente conseguiu lançar, tá doido para fazer show, e a banda tá reformulada, né? Tem eu dessa época. Aí eu digo, eu vou escolher, vou convidar uns músicos bons aí, não sei se vão topar. Mas os caras toparam. Eu digo, olha, colou, né? Colou. Aí o Hugo Albuquerque, eu acho que ele não tá, ele até avisou, ele ia estar aqui na live, estava com ele não ia estar. Mas tem o Wilton César, o Damião Paz na bateria, não sei se o Damião está online, o Damião Paz, eu não consigo ver direito aqui a... Bom, enfim, Da minha e o Gil. um acionado aí. E o Gil também, é quem está cantando. A gente gravou 2 clipes. Aí não sei se o Thales conferiu já, de Anjo de Fogo. A gente gravou, pegou umas imagens assim, não foi planejado, não, mas como o Damião Paz trabalha com ó, o Gil está aqui, a minha esposa também está aqui, a Cíntia. Ela está no quarto ali, tá aqui perto. A casa é muito grande, eu não sei onde ela está, o apartamento é enorme, não sei se ela está no primeiro, não sei. E o Wilton César também está aqui, depois era bom dar uma conversada com eles, assim, eles têm uma perspectiva nova, né? É o novo Sodoma, a gente botou até Sodoma Revisited, a gente está revisitando essa época dos anos 80. Mas está bem em moda, assim, moda não é modinha, mas é uma coisa bem atual, bandas agora cantando em português, e muita banda dessa época, como Árpia, como Antares,
Vulcano, banda da época que a gente estava tocando, Dorsal, né? Aham. Taurus, a gente abriu Taurus em Recife, acho que eu já falei. E essas bandas todas tocando também. E esse lance da língua não tem mais barreira, não. Se você escolhe a língua que você quer cantar, né? Não tem mais esse negócio, não, você tem que cantar em inglês, você tem que cantar em português. Não, hoje em dia Eu, você escolhe, né? eu estava vendo o clipe de vocês, eu anotei aqui o nome, Fisgada Letal e Anjo de Fogo. Muito bom, o vocal excelente, em português, Olha e aí, você Gil. não sente, assim, que, devia estar em inglês. Não, tá perfeito. Tá perfeito tudo, os agudos, tudo, tudo, tudo. É Não assim, quero ficou. parabéns ao Gil pelo vocal, tá muito bom. A nossa ideia é essa, é regravar 8 músicas. Eu sei que vai ficar bom. Eu sei que vai ficar bom, a gente já viu, o Gil já deu uma demonstradazinha assim como, né? A gente não está com elas com as 8 músicas prontas, mas 4 está meio caminho andado. E 4 a gente vai. Só que a pandemia atrasou tudo, né? Ensaio. E a gente está com essa proposta do selo para gravar um novo CD. Aí com a tecnologia atual, com tudo que tem direito, acho que vai ficar muito legal isso aí. E assim, preservando o português dessas músicas, sabe? E aí, como, assim, você que viajou para o Rio na época para fazer a questão da divulgação da banda, né? E aí, naquela época, era tudo muito diferente de hoje, né? O que é que você sente, assim, que foi melhor e o que foi pior com essa mudança toda que aconteceu daquela época, né, para hoje, né? Eu não sei, assim, eu acho que assim, hoje é tudo muito facilitado, né? Uhum. Então as coisas quando são muito fáceis, eu acho que perde um pouco do brilho. Mas eu também não vou querer falar contra isso, assim, assim, você hoje em dia você não, no seu quarto você consegue tirar um som, você consegue gravar um CD com a qualidade excelente, né? Tem essas vantagens também, né? Antes era mais brigado, tudo era mais brigado. Então, assim, como a gente passava pelas mesmas dificuldades, eu digo bandas assim que eu tive contato, como Sepultura, como Overdose, como Taurus, Azul Limão. Como a gente Total. passava pela mesma dificuldade, eu acho que tinha uma união maior, sabe? Em relação a isso. Dorsal Atlântico, a gente foi para o Rio, conheceu o pessoal, fui ver show do Sepultura no Senhor. Marcos do Azul Limão saiu com a gente. O pessoal do Metralhon também, que depois a gente trouxe para tocar aqui em Natal. Então, eu achava que na época o pessoal era assim, como a gente sofria muita coisa junto, tinha uma certa camaradagem, talvez um pouco maior do que hoje. Embora, assim, na minha cidade aqui eu não sinta muita, como é que eu vou dizer, algum entrave em relação a isso. Assim, a gente tem boa amizade com o Primordium, com o Deadly Fate, com todas as bandas que estão fazendo, né, com o Exposure Hate, a gente conhece todo mundo, né? Eu não sei se aí em Fortaleza também é assim, né? Com o pessoal do Beowulf, eu lembro uma época que a gente tocou aí também, tinha Cruz Credo, Geneflides, eu acho que era Cruz Credo, não sei se tem se eles estão ainda ativos, mas teve o Dark Side, a gente teve contato com o Dark Side. O Surto mesmo, a gente teve um ótimo contato com o pessoal do Surto. Inclusive, depois que a banda fez sucesso, 2 eram daqui de Natal, né? Mas aí pronto, sendo mais objetivo, né? Eu não sei avaliar, eu vejo prós e vejo contras, né, em relação a isso, né? Hoje em dia você grava um clipe, bota nas redes sociais e sai tá todo mundo vendo, você vai atrás de quem curta e tal, não sei o quê. Na época era gravadora, aí você tem um selo, entendeu? Alguém que acreditasse. Então, quando você tinha um selo que se interessasse em lançar o seu material, você já tinha respaldo.
Não interessa como é o seu som, você já tem, ó, lançou o vinil pelo selo tal, já tinham que reparar você. O cara já era obrigado a escutar o som da sua banda. Né? Se ia ter qualidade ou não, aí o público que ia avaliando, né? Mas quando você conseguia um contrato com o selo, era uma coisa, né? O céu se abria, né? Você tinha aquele contrato, porque era tudo muito caro, né? Estúdio, foto para divulgação, era tudo muito. Fora um, Tudo era mais... era mais batalhado mesmo. Tem esse É lado porque bom. hoje a gente acha caro, né? Para as bandas já é caro gastar com ensaio, com tudo. Mas antigamente era muito mais caro, até pela número reduzido de lugares para ensaiar, né? O custo de tudo, uma fita, da gravação. É. Tem uma pergunta aqui do Thales. Hum, Thales está dizendo assim: Paulão, será que eu tenho crédito pela volta do Sodoma? Em 2002, no Bar 1, logo depois do show do Boca de Sino, eu soprei essa ideia para você. Na mesma hora passou o Batera e até tiramos uma foto. Você lembra disso? eu lembro, Barum, eu lembro desse aí, Barum. Eu acho que eu devo ter tocado lá com Scorpions Cover, que era com o Oruan, o Ah, Franklin que foi do Surto, eu na guitarra, o Onofre Neto na outra guitarra, e o baterista era Vitor, que hoje está no Rio de Janeiro, que está com vários trabalhos aí, com várias bandas, tour manager e tal. Eu acho que foi. Então ele. Eu não vou dizer que lembro disso, não. Porque assim, quando o pessoal falava Sodoma, eu achava uma coisa tão passada, né? Assim, passou, agora é Terrozone, eu tô com Terrozone cantando em inglês e tal. Mas tá aí o Sodoma, e assim, sempre, às vezes, quando a gente comenta com alguém, eu não quero assim, eu nunca chego dizendo, não, você sabe que o Sodoma, eu digo, oh, ele teve uma banda dos anos 80 e tal, o Sodoma, meu cara, eu conheci, eu fico até surpreso, né? Porque muita gente porque nova no metal. marcou aquela geração. Né? E É, aí eles ainda estão mostrando para as próximas. o pessoal dessa época, porque na época do Sodoma você contava nos dedos da mão quem era headbanger. Você contava assim. Né? Hoje em dia você tem uma galera enorme que você tem gente que você nem conhece, né? É, E tá tocando metal e tá, então assim. E esse pessoal dessa época, hoje em dia, tá tudo assim, é tudo cinquentão, 40 e tantos anos de idade, 50, é bem interessante isso. mas é muito bom você ver essas pessoas curtindo rock ainda, né? E aí É, relembrando o passado, como era no passado. Eu acho muito legal essa lembrança dos anos 80. Eu vivi, ainda era criança, mas eu peguei os anos 80 e assim acompanhei muita coisa, dificuldade de tudo naquela época. E hoje eu comparo, fico comparando e vendo assim que naquela época era mais sofrido para você conseguir fazer um disco, mas o prazer assim não tinha valor, é uma coisa assim que o valor sentimental por aquilo ali era muito maior, e a é, alegria que fazia isso, de mostrar para os amigos gostarem, dar valor, e você ir para um show e o pessoal gostar, então assim, isso aí era uma coisa que acho que não tem preço para ninguém, né? Todo mundo fica feliz de lembrar desses momentos, das demotapes, de mandar via correio. correio, carta, eu respondia muita carta assim, na mão mesmo, fulano, lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, então era na mão, aí você tinha que ter um compromisso mesmo. Fanzine mandava a carta com aquelas perguntas, aí você respondia, aí junto mandava uma foto, e o cara ia xerocar essa foto e fazer o fanzine. Era muito interessante isso. Era, É, é uma coisa que assim hoje está muito mais fácil porque você tem as redes sociais, então facilita bastante. É legal esse lado porque facilita bastante, né? Assim, por exemplo, você faz uma live que vai ficar, você toca o CD, manda as músicas por e-mail, pelo WhatsApp e as pessoas conhecem o seu trabalho, né? Tá lá no YouTube para acompanhar. E isso ajuda bastante para que as pessoas conheçam
conheçam as bandas de uma forma mais rápida, né? Tem essa facilidade. E até uma pergunta era assim, para você que já vivenciou os dois momentos, aquele momento mais difícil e o momento mais fácil hoje. Você acha que ainda tem a necessidade das bandas terem que se mudar para o eixo Rio, São Paulo, ficar viajando para lá para poder divulgar seu material? Ou você acha que agora está mais fácil, daqui mesmo dá para mandar? Ah, tá. Eu acho assim, se você quer realmente pegar a estrada mesmo, você tem que estar onde ocorrem mais eventos, né? Uhum. Então, assim, o Nordeste tem alguns festivais já marcados mesmo, assim, né? Todo ano tem e É, tal. Mas, assim, eu acho que você indo para São Paulo, você facilita bastante isso. Se você tiver como subsistir lá, né? Agora é uma concorrência muito grande, né? é, A gente sabe que você chega lá e tem N bandas, entendeu? Depende muito do que você está pretendendo com isso, né? Tem banda que sabe que até ficar no Brasil é até pequeno para ele, né? Tem banda que tem que estar fora mesmo. E tá, que aí tem várias bandas brasileiras que já que não moram mais nem aqui, né? Tem gente que já saiu daqui, né? Aí quando a gente fala Nordeste, assim, tem muita gente que curte, né? Essas bandas de fora, de fora que eu digo, do Rio, São Paulo, Minas, quando tocam no Nordeste, eles ficam bem satisfeitos, porque tem um público fiel. Talvez seja pela carência também de grandes eventos, grandes shows, né? é. Eu estava vendo que aí no Rio Grande do Norte, assim como aqui também no Ceará, tem muitas bandas e assim, sempre todas talentosas. E tem muita banda dos anos 80. Vocês já pensaram em fazer um festival reunindo essas bandas das antigas? Acho que quando passa esse período de pandemia, né? Juntar Aham. essas bandas antigas para fazer um grande festival. Seria bem interessante, anos 80. Agora, ó, só para você ter ideia, assim, o Terrozone, que começou em 91, a gente foi a primeira banda do nosso estado que lançou um CD, primeira banda de rock, que lançou um Aham, CD com a mídia, assim, que lançou um disco com essa mídia CD, né? aham. Antes era Olha, só vinil. Então nenhuma banda aham. de rock tinha, já tinham várias bandas de rock lançado, vinil, disco, foram para o Rio gravar e tal, gravaram não sei o que vinil. Mas essa mídia era uma novidade tão grande que a gente foi a primeira banda de rock que lançou um CD. Poxa, eu não sei se um É, festival aqui com banda anos 80, eu não sei, só se a gente trouxesse bandas aí, fizesse uma pesquisa, o Thales deve saber, você pode ser que saiba, né? Nos anos 80, quem é que estava tocando metal em Fortaleza para poder, né, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei que Natal, anos 80, assim, só mais para o final, pode ser que, né, tem banda, né? Assim, pegando 80, 90, né? Pegando esse período assim, de 80 para 90, que assim, montar um. o pessoal do Deadly Fate, né? Eles Aham, tinham Lotus Negra antes de ser, né? Aí teve o pessoal é, do Horus também, pessoal do Horus. Teve o pessoal também do meu Deus do céu, a banda do Erinaldo, caramba, deu um branco agora. A banda de Erinaldo e Marco Aurélio. Foi uma banda que lançou um disco assim, um rock muito, um heavy metal meio progressivo. É o Crosskill. E a gente teve aqui também a coletânea Whiplash Attack, com várias bandas. Essa coletânea foi bem falada em todo o Brasil. Tinha Auschwitz, tinha Crosskill, né? Foi bem interessante. Tinha Deadly Fate e tal. Seria interessante, sim, um festival assim. A gente, assim, quando
Quando a gente estava podendo fazer, aí você diz assim, um dia eu faço, né? Um dia a gente pensa. Agora que você está na pandemia, todo mundo recluso, né? Todo mundo fica doido para, assim, seria bom, né? Quando tiver a possibilidade de fazer algo, você faça, não espere outra pandemia, ou outro acontecimento, ou uma guerra. Se tiver a chance de fazer, faça, porque ninguém sabe, né? O que vai acontecer É, mais, né? Mas eu é, achava realmente, interessante. Diga, pois não. o pessoal está comentando aqui as bandas, né, que poderiam fazer parte. O Sandro Rodrigues botou, Carol e Paulão, o que vocês acham de fazer um festival, a exemplo do Rio Grande do Sul, que fizeram com as bandas da terra, como Vandroia, Soulspell? Até isso coincidiu, olha, a gente está falando sobre isso. E o pessoal está aqui botando as bandas Fiuk, Obscure, Insanity, é, Asmodeus, Procreation, DDT, Revenger, Lepros, Deadly Fate, Darkseid. Bom, é bom a gente até juntar esses nomes aí, né? E ver a possibilidade, quando passar essa pandemia, fazer show tanto em Natal, como aqui em Fortaleza, né? Com É, essas bandas. seria Fazer uma muito, reunião. seria muito legal mesmo, assim. Aproveitava o que tinha de melhor, né? O que tinha assim, fazia um grande festival e mostrava toda essa força. Se você pegar Fortaleza, Recife e não, se você pegar Pernambuco, né, Ceará, né, vamos dizer assim, né, e Rio Grande do Norte, sim, dá para só esses três estados, acho que dá para fazer um grande festival mesmo. Tá? Né? Ai, eu gostei da ideia. Eu tô me animando aqui para ver o pessoal que está acostumado a organizar eventos, né? Se eles pegam para fazer. Ai, seria muito bom. Bom, eu esqueci até do tempo que a gente ficou conversando. E eu esqueci. Eu gostaria muito que o outro pessoal, assim, os outros componentes da banda, né, como foi anunciado, Aham. né, live com a banda Sodoma, que o pessoal pudesse falar. E eu estava pensando como é que a gente tem que ser assim, tem que sair para outra pessoa É, entrar, né? Pode ser o isso, Gil, aí pode você ser o acompanhando Damião, aqui. seria bom. Pronto. Dá Eu certo vou assim, ver quem então? tá certo. Aí você fica acompanhando aqui, qualquer coisa você vai escrevendo, que eu vou Vou. chamar quem está da banda aqui para poder participar. Aham. Enquanto Você sabe aí e os nomes, eu já lhe passei, né? O Gil Oliveira, foi o Gil Damião Oliveira, Paz e o Wilton César. pronto, eu vou olhar qual deles está aqui. Eu vou até anotar. O Damian, o Wilton e o Wilton Gil, César. certo. Pronto, pois eu vou fazer assim. Eu vou me Você vai me despedir dar um por chega enquanto. pra lá. Você vai me dar um chega É, pra lá e chama o e aí eu pessoal. vou chamar os meninos, viu? Pois, Paulão, obrigada, viu? Eu que Continua aqui com a. agradeço sempre. Obrigada mesmo. E aí eu vou agora chamar um dos meninos para participar e aí qualquer coisa no final você volta. Tá? Eu tô por aqui, então. Até já. Tchau, tchau. Vou chamar aqui o. Tchau. Oi, Infantile. Vou chamar aqui. Gil. Gil. Oi, Olá, já estamos Gil. aí. Já estamos. E Desculpa, era para aí? eu ter falado antes. Eu falei Gil e apertando já. Boa noite. Boa noite, prazer, Gil, Prazer, conversar prazer com meu. você. Você que é o vocalista da banda, né? Sim. Conversar. Fala de novo quem são os componentes da banda, pessoal, e lembrando. Bem, é Damião Paz, baterista, fotógrafo, cinegrafista, grande músico. Wilton César no contrabaixo e Hugo na guitarra. E o nosso querido Paulão, né? O mestre aí, nosso mentor e orientador. Ah, olha, Gil, te dar os parabéns, porque eu estava ouvindo a música, gostei demais, achei um vocal muito bem feito, os agudos, tudo perfeito que a gente ficava eu e o Frank aqui assistindo.
gente ficava, caramba, ficou muito legal. E a gente aqui vibrando, porque não é comum a gente ver um heavy metal em português. Uhum. E a gente vendo, ouvindo e achando muito legal a voz. Você fez algum trabalho na voz, alguma coisa assim, para fazer esse trabalho? Você faz alguma coisa, alguma técnica vocal? Então, primeiro, obrigado pelos elogios. Eu trabalho, eu sou jornalista e trabalho com música paralelo, né? E antes de trabalhar com jornalismo, eu já trabalhava com música, já cantava em bandas e tudo. E a técnica vocal que a gente... Metal, na verdade, é um estilo bem mais complicado de se cantar do que os outros, né? Eu sempre cantei rock, mas participei de vários tipos de banda baile, pop rock na noite, sempre fiz esse tipo de trabalho. Mas o heavy metal, ele realmente é um estilo que exige mais. E, assim, eu busquei me inspirar basicamente no metal tradicional, no heavy metal dos anos 80, finalzinho dos anos 70 e anos 80, como Judas Priest, Iron Maiden, nesses caras, né? E procuro saber que técnica que eles utilizavam e procuro emular uma técnica que seja parecida, adaptada para a minha voz. E também, além de me inspirar nesses caras aí, eu quis dar eu não sei se as pessoas que conhecem o Sodoma das Antigas, talvez se tenham atentado para isso, mas eu falei até para o Paulo que eu queria meio que prestar um tributo ao vocalista original da banda, porque ele tinha um vibrato muito presente, né? Ele tinha, nos finais de sílabas, ele sempre dava um vibrato, o Serjão, sempre dava um vibrato muito potente. E eu falei, eu não posso não fazer isso, né? É muito característico da banda, né? Então, inclusive, o próprio Paulo sempre, nos nossos ensaios, ele sempre orienta como é que eles faziam nos anos 80, para a gente tentar fazer mais fiel possível. Então eu quis prestar esse tributo também a ele. E assim, que bom que o pessoal está curtindo. Muita gente, é engraçado. Eu estava vendo vocês conversando, pessoal das antigas aí comentando, e a percepção de resposta que chegou assim para a gente, algumas, né? Algumas pessoas acharam que Anjo de Fogo se trata de uma música gospel. Eu não sei de onde tiraram isso. E algumas pessoas falaram, nossa, é muito bom, que pena que é gospel e tudo, como se... Né? E algumas pessoas compararam ao Massacration, que a minha voz parecia com o Detonator. Eu achei ótimo, entendeu? Eu fiquei lisonjeado. Algumas pessoas achavam que eu ia ficar chateado com isso, mas eu achei ótimo. O cara canta pra caralho também. Canta. Realmente tem umas partes assim, não sei, eu não entendo muito essas coisas, mas assim, como se fosse uma coisa mais grave, daqui a pouco você tá com agudo, só que tudo combina. Eu achei legal você dar um agudo, mas tudo tá combinando. Achei muito Legal. bom. Legal, acho que o metal, né, eles nos permite, né, utilizar essa técnica extrema, assim, pode ser o vocal cultural, inclusive tem música do Sodoma com vocal cultural que eu estou bem preocupado, assim, que vai exigir muito, é um estilo que cultural eu gosto, mas eu não tenho expertise nisso, né, então vai ser uma coisa que eu vou ter que estudar, e já estou estudando, na verdade, né, como é que faço aquele drive mais cultural e sem prejudicar a voz. Mas é isso, metal é legal porque abriu um novo leque. Eu sempre cantei rock, né? Eu faço parte de bandas aqui que a gente faz trabalho de cover de rock dos clássicos dos anos 70. Mas o metal mesmo, é a primeira banda, assim, que eu tô tendo esse trabalho com metal tradicional. Já toquei em outras bandas que não foram para frente. Mas o metal abre esse leque para a gente de experimentar mais, né? E já que o Sodoma tem essa pegada anos 80, eu achei que seria interessante a gente trazer essa referência dos anos 80 dessas bandas que eu falei, Judas Priest, né, o Iron Maiden, e por aí vai. Savatage também, algumas bandas que têm a ver. Inclusive, Paulo também, o Paulão sempre nos orientou a
buscar esse tipo de som para ter essas referências também, né? E aí, para ensaiar nesse período de pandemia, né, em casa, tem condições? Porque eu acho que na hora de cantar tem que usar um volume bem alto, né? Consegue? Então, ensaiar em casa é complicado, assim, eu não costumo ensaiar em casa, eu costumo ensaiar no carro quando eu estou indo para algum canto, Ah, porque hoje vocês estavam falando sobre as facilidades, né, que a gente tem na tecnologia. Eu faço aula de canto quando eu estou no carro dirigindo. Então, eu estou ouvindo e vendo o professor na telinha do celular, dirigindo aham. aqui, eu escutando e tal, tomando aquele cuidado, porque em casa não tem como, porque eu moro em apartamento, estou com um bebê recém-nascido, então a Ah, hora que eu. parabéns. Obrigado. A hora que eu estou para ensaiar realmente é quando eu estou no carro e quando está fazendo show também, né? Quando estou fazendo show, sempre procuro novas técnicas, novas maneiras de interpretação. E assim, o Sodoma vinha num pique muito bacana de ensaio, a gente estava super animado. E por causa da pandemia tivemos que parar. Mas, como a gente tinha material gravado, a gente conversou sobre isso. Por que não lançar os clipes, né? Já que a gente tinha material gravado, tinha possibilidade de. O primeiro clipe, inclusive, de Anjo de Fogo, foi gravado com todo mundo separado, né? E o Damião que fez a edição. O Olha pessoal aí. são imagens de ensaios da gente que ele compilou e a minha parte foi gravada na minha casa. Foi logo, Eita! foi logo no início da pandemia. E o segundo clipe já foi no momento em que a gente já estava começando a saber como lidar melhor com esse momento de pandemia, né? Esse novo normal que as pessoas falam. E foi gravado no sítio do meu sogro. Então, fomos apenas a gente da banda. Quem filmou e produziu tudo foi Damião também, baterista. Além de tocar muito ali, cinegrafista, editor, de mão cheia. E fomos somente nós da banda e gravamos só a gente mesmo. Uma pessoa que ajudou a gente, que é o meu cunhado, que participou da gravação, mas éramos só nós da banda, duas câmeras, Damião correndo para um lado e para o outro, e o meu cunhado ajudando. E foi no sítio do meu sogro, então um lugar super aberto, assim, todo mundo separado, tomando todos os cuidados. Deu certo, mas foi essa adaptação. E ensaio a gente tentou ensaiar, a gente combinou para ensaiar, mas infelizmente os estúdios não abriram, né? Nenhum estúdio quis abrir, e estão certos, na verdade. Então a gente está aqui, esperando que isso passe, para que a gente possa retomar nossos trabalhos, né? Esse período tem sido assim um período que mexeu com todo mundo, né? Todos os setores acabaram sendo afetados. Sem dúvida. As bandas que também está pegando, né? Porque ainda não voltaram. Alguns setores, aqui pelo menos em Fortaleza, muita coisa já voltou a funcionar. Mas bares show também está proibido, então são coisas que ainda vão demorar um tempo para voltar. E aí foi difícil para as bandas que já tinham shows marcados, que já tinham agenda de gravações, já tinham uma série de coisas, está tendo que dar uma paradinha aí nos planos, né, para poder é, depois retomar. No caso, vocês têm conseguido, por exemplo, gravar a parte de vocês separadas e mandar para alguém para mixar? Vocês têm conseguido fazer alguma coisa nesse sentido? Nós temos um planejamento de fazer essa revisita, né? Essa retomada do Sodoma, passando pelas músicas do Paulo, as músicas dos anos 80, e dar essa roupagem atual às músicas. Vínhamos fazendo isso, fizemos com Anjo de Fogo e Fisgada Letal. Na nossa programação, eu acho que a próxima era Prisioneiros do Absurdo. Então, assim, a gente grava em estúdio, infelizmente. No home studio, eu acho que talvez só o Hugo, nosso guitarrista, que tem, é onde ele grava as partes dele, mas não é a mesma coisa de você gravar no estúdio, com uma produção mais elaborada, um microfone melhor, um instrumento melhor, né? Um equipamento melhor. Aí você E pode botar todo
volume sem se preocupar. Exatamente. Aqui, vocês estavam conversando sobre a questão dos anos 80 ter poucos estúdios. Realmente, hoje em dia, Natal é uma cidade que é bem, assim, bem servida de estúdios. Nós temos bons estúdios aqui e as gravações não ficam a dever, as que rolam no underground do resto do Brasil. Vocês estavam falando sobre isso, né? Eu acho que o próprio underground é um movimento que dá para se manter no Brasil. É difícil, mas existe a possibilidade de você se manter no underground. E então, assim, a gente achou melhor não fazer essas gravações em casa, já que a gente não teria acesso a um equipamento de qualidade como a gente tem nos estúdios. Achamos por bem esperar. O pessoal da gravadora da Rising e de Zirai também concordaram. Eles estão dando a maior força para a gente. Esse apoio está vindo muito forte deles. E eles compreenderam, né? Assim, a gente está nesse momento que todos nós estamos passando, eles compreenderam também. E a gente está aguardando, aguardando. Aqui em Natal, como vocês estavam conversando, as coisas estão começando a voltar, mas acredito que o mercado da música vai ser um que talvez demore um pouco mais, né, para retornar. Doida para que isso tudo passe, né? Para que a gente possa voltar a ter os shows normais. Mas, infelizmente, a gente sabe que vai demorar para chegar a isso. Aí, em Natal, eles estão cogitando a possibilidade também dos drive-in. Eu ainda não ouvi nada com relação a isso, né? Porque talvez falta de espaço. Aqui, não sei se nós temos uma casa que comportasse isso só se fosse o estádio, a Arena das Dunas. Mas até o momento eu não tenho conhecimento sobre drive-in. Mas eu queria até retomar aí uma coisa que vocês estavam falando sobre o show dos anos 80. Eu também sou dos anos 80, não vivi, era criança na época, não vivi tanto assim dentro do metal quanto o Paulo, mas acompanhei shows em Fortaleza, tenho família aí em Fortaleza. Eu lembro, para mim, assim, é uma coisa muito emocionante falar. Eu me sinto muito honrado, porque eu fui ao show do Deadly Fate. Eu assisti Paulo tocando guitarra, na época ele tinha cabelão grande ainda, assim, ele nem sabe disso. Eu assisti o Terrozone, assisti o Deadly Fate, e assisti uma banda que vocês falaram aí, daí do Ceará, um Insane Death. Asmodeus não, Insane Death, que eu acho que vocês falaram. Tive a oportunidade de ver o Insane Death, tive a oportunidade de ver outras bandas também de Fortaleza que eu eu era bem novo e não lembro, assim, né? Mas eu tive essa... É engraçado, eu fui público do Paulo e hoje eu sou companheiro de banda dele. Isso é interessante. Isso é muito legal, né? Você estava como fã e agora você está aí na banda. Fazendo estranho, né? Tocando junto com eles. Isso é legal demais. Opa! São as voltas que a Terra plana dá, né? Mas eu acho assim que deve ser muito legal. Você conhece as músicas, você conhece a vibe da banda. Sem dúvida. Você gosta já curtia e agora você está lá fazendo parte da banda. Isso é muito bom. Eu via as publicações. A Rock Brigade, que saiu Sodoma e Terrozone, eu tinha na coleção, não sei se ainda tenho, mas eu tenho uma foto que eu nunca esqueci de ver, porque eu acompanhava a Rock Brigade desde adolescente e aquilo parecia uma coisa muito distante, né? Eu sou do interior, eu sou de Mossoró. Você conhece Mossoró, colado aí em Fortaleza. Então, assim, eu via aquelas revistas e uma vez eu peguei a revista e na seção demo tava lá a foto do Terrozone. Era preto e branco e era Paulo sentado na frente com o Macá e com o Vitor. E falando, eu li aquilo, porra, banda de Natal, não acredito, assim, tá poucas horas daqui do meu lado, entendeu? Então, aquilo me animou muito, assim, marcou, porque o que parecia ser tão distante para mim, naquela época eu devia ter uns 12, 13 anos, talvez. Gil, deixa eu só te interromper um pouquinho. Pois não. Desculpa. Tá avisando que já vai cair. Certo. Aí, pra gente não parar, ó, já vai fechar. Eu vou abrir outra. Okay. Aí a gente entra, eu falo um pedacinho contigo, aí passo para os outros meninos também participarem, Maravilha, tá certo? eu falo demais.
É porque tá muito legal. Pois, gente, ó, daqui a pouco vocês entrem na próxima live que vai continuar, viu? A conversa. Até já. Tchau.